Esse daqui é o nosso ensaio de frasco de areia. Ele é usado em campo para determinar minha massa específica, ou peso específico natural, ok? Então, como que a gente trabalha com ele? Primeira coisa que a gente faz, calibrar o nosso funil. Por quê? No nosso funil a gente tem uma areia de NBR, ok? Uma areia sem impureza, com granometria constante, ou seja, uniforme. Então a gente trabalha com uma areia controlada, num volume controlado. Como que a gente faz tudo isso, a calibração? A gente deixa nossa balança tarada, ok? Ou seja, com o zero calibrado. E pesamos o nosso frasco de areia. Aqui nós temos 1,870 kg. 1,870 kg, ok? Então, a gente sabe qual é a densidade dessa areia, ok? E agora, lembra que a areia, a gente tem, de acordo com como ela cai, a gente sabe se ela está compactada ou não, a gente tem um índice de vazio diferente, a gente tem um gama natural diferente. É isso daqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A calibração consiste em eu saber, nesta altura de queda, com esta areia específica, qual é a minha massa qual o volume massa que vai cair nesse funil. Porque em campo, a gente vai ter este funil mais um buraco. Então, o que entrar no buraco é o volume que eu tenho retirado de solo. Okay? Vocês já vão entender um pouquinho esse processo. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar e abrir essa válvula, ok? E a gente vai prestar atenção no barulho, porque quando o barulho parar, quer dizer que parou de cair a orelha. Quando o barulho parar, quer dizer que a areia parou de cair. Então, chegou no limite. Vamos lá. Só deixa eu pegar o outro aparelho aqui para ter essa gravação. O som ele é muito sutil. Parou de cair. Então a gente vem e fecha a nossa válvula. Ao fechar nossa válvula, a gente pega e tira o nosso funil, ok? A gente agora sabe qual é o volume e massa, né? O volume tá aqui, qual é a massa da nossa areia. A gente pega e pesa novamente, ok? E 1,420 kg. Ou seja, a diferença entre a primeira pesagem e a segunda pesagem, a gente tem a massa de areia que cai deste funil, ok? Com isso, a gente vai conseguir descobrir em campo qual é a massa, ou de forma diretamente proporcional, o volume que foi escavado no nosso aterro, ok? Esse ensaio aqui é a parte do gama natural em campo, ok? Por que em campo? Porque a gente está cansado de saber que o gama natural é massa total sobre volume total. A massa total é fácil de a gente determinar. A gente pega o material e pesa. Agora e o volume? O volume a gente vai utilizar no ensaio de frasco de areia. Para iniciar tudo, a gente vai ter que controlar o nosso volume. Então, o nosso volume vai ser o quê? Uma área regularizada, da qual nós vamos cavar uma parte de material neste buraquinho aqui, ok? Vai estar no chão, isso daqui a gente vai cavar, vai colher o material. A massa, como já dissemos, é muito fácil da gente conseguir determinar. Mas e o volume? O volume a gente vai fazer uma traquinagem, que vocês vão ver aqui, com areia.
na qual a gente sabe a densidade, o gama S, a gente sabe o gama N, a gente sabe tudo sobre ela na condição que a gente vai colocar ela aqui. Então a gente vai fazer uma correlação, beleza? Então vamos aqui trabalhar para a gente regularizar o nosso terreno e fazer o nosso ensaio. O recomendado nesse ensaio é que a gente penetre a uma camada de solo que já não tenha mais raízes, que não tenha matéria orgânica superficial assim. Eu tô no jardim da minha casa. Eu tirei apenas a camada superior, né, pra gente ter uma ideia dessa parte do ensaio. Uma coisa que tem que estar assim, tem que estar a placa sem nenhuma matéria, sem nenhum solo, sem nada, ok? O que nós fazemos? Tem que estar regularizado aqui, tá? Porque quando a gente vai comparar com a areia que a gente vai usar aqui, a gente calibrou para uma altura de queda, para tudo, né? Então, o volume que mudar nessa calibração, a gente sabe que é o volume de solo retirado. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer um buraco com os limites que nós já temos aqui, ok? Então, tiramos, fazemos o buraco, recolhemos esse solo, pesamos. Além de pesar, a gente vai ter que recolher uma amostra para poder tirar o teor de umidade. Tendo isso, a gente tem massa seca e massa d'água, massa de sólidos e massa d'água do nosso solo, ok? Vai faltar só o volume total, a gente consegue ter já vários parâmetros para nossa análise. Aqui, eis o porquê da gente ter que tirar toda a matéria orgânica. O solo, ele tem baixíssima resistência, ele é super macio aqui, tá? Super macio. O que está dificultando a gente fazer o buraco aqui é justamente a matéria orgânica, as raízes. Normalmente, a gente tem que perfurar 40 centímetros, mais ou menos, abaixo desse nível aqui, para que a gente realmente tire toda essa raiz superficial, ok? Só que ao perfurar 40 centímetros, tem que toda esta placa estar 40 centímetros abaixo desse nível inicial, ok? Vamos fazer o nosso ensaio nessas condições aqui, ok? Lembrando que isso aqui é mais um processo didático do que técnico, por assim dizer, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu potinho, tá? Da minha balança, vou deixar tarada a minha balança, né? Ou seja, com zero calibrado já com o meu pote, e vou pesar esse material, ok? E a partir disso eu analiso a minha análise tátil visual, aquela expedita, já vou ter que pegar o meu teor de umidade, vou fazer o meu gama N, com isso eu consigo o gama D. Então, nesse ensaio aqui, a gente começa a ver todos os ensaios se encaixando, se interligando, ok? Então é isso, eu vou recolher agora esse solo para o meu pote, tá? Para minha vasilha, para eu poder pesar e saber a massa do meu solo úmido. A partir disso, a gente faz nosso ensaio de teor de umidade, determina a umidade dele e a gente consegue ter a nossa massa seca. Para o gama N, nos interessa apenas massa úmida e volume. A gente consegue terminar aqui em campo mesmo. Se eu quiser fazer, por exemplo, no controle de uma compactação de um aterro, para ter o gama D, eu faço o speed test com o teor de umidade. Em 5 minutinhos
eu tenho a resposta da minha camada de compactação. Ok, o meu volume já está ali, meu solo já foi pesado, ok? Eu já pesei este barril com uma areia, lembrando que aqui a gente tem uma areia GNBR controlada, sem impureza, tudo perfeitinho. Em laboratório a gente já fez a calibração deste funil com esta areia, ok? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar a boca do nosso funil lá no nosso moldezinho aqui, ok? Nosso gabarito. E agora o que a gente vai fazer? Vamos soltar a areia, vai começar a cair a areia aqui, tá? Só regularizar, ver se tá tudo bem aqui. Vai começar a cair a areia aqui. A partir disso, a gente vai, quando ouvir parar de cair areia aqui, a gente fecha, tá? E pesa de novo o nosso frasco. Pouco importa o que caiu ali, não vamos ficar medindo areia lá. A gente vai pegar o parâmetro do nosso barril pesado, ok? Então vamos lá. Lembrando que isso daqui tá caído em queda livre, ok? Próprio peso, sem nenhuma força externa, a não ser o próprio peso próprio da areia, ok? A gente vai ouvindo o barulhinho dela ali, caindo, ok? Vai preencher o buraco que a gente fez, vai preencher todo o nosso funil. Professora, e essa areia que saiu? É essa que é tal calibração que a gente faz em laboratório, ok? Algo bem sensível, a gente ouve se parou ou não de cair areia, ok? Parou de fazer o nosso som de queda de areia, a gente vem aqui, fecha, ok? Fechou, agora não cai mais areia. O que eu vou fazer? Vou retirar o meu barril, ficou aqui a areia, preencheu o buraco, preencheu todo o nosso funil e sobrou mais um tanto aqui. O que eu faço com isso? Eu sei o peso inicial dele, eu comparo agora com o peso final. Calibrado, a gente consegue descobrir quanto foi de volume que entrou ali no nosso buraquinho. Ok, nós fomos em campo, fizemos todo o nosso ensaio, ok? E pesamos lá, nós temos aqui 200 gramas de solo, ok? Eu poderia parar meu ensaio por aqui. Por quê? Eu tenho massa total, 200 gramas. Eu tenho, pela diferença de leituras de massa da minha areia, com a minha calibração, eu sei exatamente a massa que preencheu o buraco que a gente fez para retirar esse solo. Com isso, com o meu gama N da areia, eu consigo determinar o meu volume, massa total. Pelo volume determinado de forma indireta, eu tenho meu gama N. Agora, se eu quiser saber outros parâmetros, por exemplo, o gama D, nós temos como fazer esse ensaio, ok? De uma forma bem tranquila, porque a gente já fez a aula de teor de umidade. Então, minha aula de teor de umidade me diz o quê? Eu pego a tara das minhas cápsulas, coloco meu solo úmido, levo para secagem, peso o meu solo seco junto com a minha cápsula e então eu tenho os dados para o meu teor de umidade.
Então, nós temos aqui nossas cápsulas já taradas, ok? A gente vai... Então, nós temos aqui já as nossas cápsulas que estão taradas. Eu vou fazer o quê? Vou colocar uma quantidade de solo, ok? Para eu poder fazer a medição, ok? Uma coisa que é comum da gente fazer em campo, para transportar para o nosso laboratório, é colocar num saco hermético. Por quê? Eu não vou ter condição de ter precisão nas minhas leituras, no meu ensaio, caso eu queira fazer o teor de umidade higroscópico, que é esse que a gente faz aqui em laboratório. De pegar a minha cápsula, pesar, fazer todo esse controle de laboratório. Eu posso fazer em campo meu speed test, foi muito solo aqui. Posso fazer meu speed test, ok? Ou posso colocar num saco hermético, ou seja, não vai evaporar, não vai se perder água, ok? A condição de umidade vai permanecer. Eu levo meu laboratório e faço todas as análises que eu quiser em relação a este solo. Posso fazer a análise tátil visual, posso fazer gama S, posso fazer o meu gama D, ok? Gama D, na verdade, a gente pega com correlação, né, pelo teor de umidade, e posso também fazer meu teor de umidade higroscópico aqui em campo, aqui em laboratório. Então, assim, existem outros tipos de ensaio que daí permanecem a condição inicial, natural do solo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Na matéria seguinte, nas matérias posteriores. Ensaio de triaxial, cisalhamento direto, adensamento, eles exigem amostras indeformadas, mas isso são cenas do próximo capítulo. Para o conteúdo que nós temos para a prova 1, a gente trabalha normalmente com as amostras deformadas, ou seja, não é assim que estava em campo. Ele estava aglutinado, sólido. Eu fui cavando e tirando ele da condição inicial, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de separar o meu solo para fazer o teor de umidade e a gente já volta com os dados.